Eu quero saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria poder estar aqui. Temos crido, querido, que algo de profundo e sobrenatural Deus deseja e quer fazer sobre a nossa geração. E eu creio, se este vídeo chegou até você, é porque o propósito do Criador é falar com você sobre essa temática, o avivamento. A Bíblia é repleta de manifestações do avivamento, ou seja, da vida de Deus irrompendo sobre a sociedade. E essa mesma palavra diz que o mesmo Deus que operou lá atrás, opera ainda hoje. Ele é o Deus que controla todas as coisas, e meu querido, não é diferente a minha e a sua vida. Não é porque nós vivemos hoje em pleno século XXI que as coisas fugiram ao controle do Senhor. Pelo contrário, Deus tem um propósito maravilhoso, manifestar-se com poder e autoridade sobre esta geração. E eu quero acreditar que o Senhor me escolheu e escolheu a você para que você realmente testifique e manifeste a glória de Deus e o poder de Deus em meio à sua geração. Seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você um jovem, um adulto. Estamos meditando ao longo desses dias exatamente vendo isto. Deus escolhendo pessoas das mais variadas formas, nas mais variadas idades. Hoje nós vamos falar sobre Josias, um rei que subiu ao trono do reino do sul, o reino de Judá, com apenas 8 anos. Por que o Senhor escolheu? Porque, como diria o pastor Oswaldo, não havia muito preconceitos na mente de Josias. O seu pai fez o que era mal diante do Senhor. Seu avô também. Ele veio realmente cru, sem preconceitos, sem conceitos antecipados. E por causa disso, Deus se manifestou poderosamente sobre a vida dele. E algo poderoso o Senhor deseja fazer na nossa geração, queridos. Josias tinha 8 anos. Se você abrir o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 22, você vai deparar com essa primeira afirmação. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é a breve citação desse texto maravilhoso e eu quero desafiá-lo a você ler ele na sua casa e descobrir o que Deus pode fazer na vida de alguém que se predispõe a obedecer e fazer aquilo que agrada o Senhor. Foi exatamente isso que ocorreu na vida de Josias. Ele sobe ao reinado e com apenas 18 anos ele decide fazer profundas transformações. A primeira coisa que ele faz, ele repara o templo, ele limpa o templo. Ele vai organizar o templo juntamente com o sacerdote Hilquias. E é Hilquias que encontra o texto bíblico, provavelmente de Moisés, de Deuteronômio 28 até o capítulo 31, que vai falar a respeito das bênçãos e maldições do Senhor. E algo poderoso ocorre. Ele leva para o rei, este abre o texto bíblico e quando ele lê é impactado pela presença do Senhor. E algo sobrenatural acontece, querido. O primeiro fato concernente às características de um verdadeiro avivamento, quando nos voltamos para as Escrituras Sagradas, algo de sobrenatural acontece. Hilquias encontra o livro, leva ao rei, este, quando lê, é profundamente impactado, e quando nos voltamos para as Escrituras e procuramos ter a nossa vida conduzida, controlada e comandada por ela, queridos, não dá para a gente permanecer da mesma forma. Pelo contrário,
algo poderoso acontece. Primeiro, ele rasga suas vestes em sentimento de arrependimento e transformação. O povo estava vivendo sob uma total influência negativa e de repente ele se propõe a fazer algo diferente. A primeira coisa que ele faz, ele rasga suas vestes. Há um profundo arrependimento da parte do Senhor derramado sobre ele. E meu querido, quando nos voltamos para o Senhor, é isso que ocorre sobre nossas vidas. As Escrituras proporcionam isso, querido. Isso, para mim, nada mais é do que um verdadeiro avivamento. Quando há arrependimento. No livro de Atos, vamos ver que o primeiro passo é crer. Segundo, arrependimento. Quando cremos na existência de um Deus real, queridos, precisamos nos arrepender e somos transformados. É necessário retornarmos às Escrituras. Quando fazemos isso, queridos, realmente esta palavra nos impacta. Segundo, é necessário que não apenas o conhecimento das Escrituras, mas a convicção do pecado e o arrependimento proposto. O coração de Josias foi tomado de um profundo arrependimento a ponto de enviar homens imediatamente à profetisa chamada Hulda. Ele manda e ali ele recebe o recado da parte dela. É impactado também porque o povo estava fazendo o que era mal, seus pais fizeram o que era mal, mas o Senhor intentou e compreendeu realmente um trabalhar especial do Senhor. O texto bíblico vai dizer, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ele se volta para o Senhor e o Senhor ouve. Queridos, infelizmente esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso. O pecado está contaminado sobre isso. Mas o Senhor nos escolhe para que a gente manifeste o seu poder, para que vidas possam ser impactadas e transformadas. Que essa é uma declaração verdadeira da parte do próprio Deus para Josias. E algo maravilhoso vai ocorrer na vida dele. A promessa do Senhor é de que nada acontecerá durante o seu reinado. Foram 31 anos. Mas a partir dali Josias propõe muitas mudanças que vão realmente direcionar o seu povo para aquilo que era reto da parte do Senhor. O reino estava sob influência dos reis maus, mas vem um rei que propõe as mudanças que é preciso. Ele faz algumas coisas, ele toma algumas atitudes. Primeiro, ele restaura o templo aos 18 anos. E ao tomar essa decisão, realmente algo sobrenatural acontece. Não existe avivamento que não traga mudanças na vida do pecador. Alguns vão poder dizer, eu sou assim mesmo, eu sou falho, eu sou imperfeito. Outros vão dizer, pau que nasce torto morre torto. Meu querido, um pau por mais torto que seja, quando ele se encontra com o carpinteiro do Calvário, de Nazaré, meu querido, ele é transformado sim. Ele vai transformar numa joia de raro valor. Não existe avivamento que não traga mudanças. Quando nós nos voltamos, e foi exatamente isso que Josias fez, ele proporciona muitas transformações. Josias fez isso, proporcionou uma transformação total da adoração pagã aos deuses daquele contexto. Ele proporciona a adoração voltada ao Deus Todo-Poderoso, que escolheu ele para reinar. Josias aboliu os médiuns, os feiticeiros, os ídolos dos lares.
e toda a abominação que se via na terra de Judá e em Jerusalém, para que se cumprisse as palavras do livro da lei. Josias foi obediente à lei do Senhor. Ah, meu querido, é exatamente isso. Avivamento tem a ver com a volta para as Escrituras. Tem a ver com profundo arrependimento e tem a ver com mudança. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei: Deus é poderoso para mudar a sua trajetória e a sua história, meu querido. E eu quero concluir aqui dizendo algo para você. Não existe uma regra geral para que o avivamento venha. Basta que nós nos predispomos, busquemos da parte do Senhor realmente uma total rendição, arrependimento e obediência à sua voz. Uma onda do Espírito que varre sem que ninguém tenha domínio sobre ele, isto é avivamento. Basta que você se derrame, se quebrante. Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser. E você não pode fazer nada para impedir. Só não entre na contramão daquilo que o Senhor deseja fazer, seja na tua vida, seja na tua igreja. Lá atrás falamos sobre o avivamento no altar. Tenho aprendido uma verdade: todo aquele que se opõe a um genuíno avivamento, a um verdadeiro avivamento, queridos, Deus vai esmagá-lo. Por quê? Porque ele está se opondo à vontade do Senhor. E como a Bíblia mesmo declara: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O máximo que você vai fazer é tentar se opor, mas Deus vai esmagá-lo, como fez com os pais de Josias. Morreram cedo, por isso este rei veio cedo à presença do Senhor, e ali, a partir dali, muita transformação acontece. Por isso, meu querido, eu quero que você medite nessas três verdades. Se volte para as Escrituras, haja um profundo arrependimento no seu coração e, acima de tudo, mude a sua vida, mude a sua história. Deus é poderoso para fazer isso. Quando nós buscamos, Ele vem e vai manifestar aquilo que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor confirme o propósito eterno dele, realmente confirmando a salvação, mas muito mais, usando você como agente motivador para que vidas venham ao conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu querido. Uma ótima noite. Um forte abraço no amor de Jesus.